Então, neste domingo, trabalhando no domingo, hein? Vocês verem como é que são as coisas. Nós vamos investigar, né, uma linha de investigação aqui na Comissão Cidadã de Inquérito, é o vídeo 12. Vamos falar sobre esse avanço do Supremo para cima do nosso Congresso, né? Porque o Supremo agora acha que pode legislar, e isso aí está virando uma polêmica muito grande, e isso é muito sério, gente. Nós não podemos dormir, a nossa cidadania está em risco, a nossa democracia está em risco, as nossas instituições estão em risco. Por quê? Porque nós temos um avanço de um determinado poder, tirando prerrogativas de um outro poder. Nós somos três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. O mais importante de todos é o legislativo, é o Congresso Nacional. É onde está a representatividade popular, é onde o povo se faz representar, tá certo? Depois é o executivo, que executa as deliberações e as leis criadas pelo poder legislativo, que traz o anseio da sociedade. Na sociedade, nós vamos colocar nossos representantes, eles vão lá votar projetos de lei que vai atender nossos interesses da sociedade brasileira. E aí o executivo executa as leis, né, o orçamento, essas coisas todas, que o legislativo, né, coloca para o executivo executar. O judiciário, o papel dele é ver se o executivo está cumprindo direitinho o que o legislativo manda, e se o legislativo está cumprindo direitinho o que a sociedade pede para ele fazer, entendeu? Então, a vontade da maioria da sociedade pede isso, por isso que é democracia. Você elege um parlamento e lá entra uma PL, né, um projeto de lei. Esse projeto de lei passa por apreciação dos representantes, né, que nos representam. Então, nós somos representados por eles e eles vão fazer uma avaliação desse projeto de lei consultando as suas bases. Olha, o que a sociedade quer? A sociedade quer isso, então a maioria da sociedade quer isso. Aí o parlamento reúne, agora vamos voltar essa PL, olha, do jeito que está, a população não aprova e nós representamos a população, aqui é um poder legislativo, é o Congresso, então nós vamos, como é a casa do povo, nós vamos rejeitar o projeto, se vocês porem em votação. Aí o pessoal do governo que estava defendendo a PL falou assim: olha, nós vamos perder, então nós vamos retirar o projeto, não vamos colocá-lo para votar, porque se a gente colocar, a gente vai perder, porque a gente não tem a maioria do Congresso para aprovar o projeto, e não tem também a maioria da vontade popular, porque a maioria da vontade popular se faz representada no Congresso. Isso é democracia. Olha que lindo, tá certo? Essa é a forma das instituições funcionarem normalmente. Mas quando aí essa minoria que acha que não conseguia aprovar o projeto retira o projeto, e aí o Poder Judiciário fala assim: olha, se você não for legislar sobre esse tema, nós vamos impor isso, nós vamos fazer do nosso jeito. Ou seja, se a maioria da população quer uma coisa e na hora de votar o governo retira porque sabe que a maioria da população não vai aprovar, e aí isso vai para o judiciário, o judiciário quer legislar, quer dizer, ele quer atropelar o Estado democrático de direito, ele quer tirar a prerrogativa do Congresso, ele quer anular o voto popular, ele quer desfazer da democracia, entendeu? Por quê? Porque você elegeu os deputados para quê? Para representá-los, não é? E se o judiciário desconsidera a vontade da maioria no Congresso e quer legislar, ora, então é um poder indo sobre o outro. E isso é muito grave. E eu separei um vídeo aqui, nós vamos entender isso, né, dentro das filigranas. Filigranas é uma coisa interessante. Vocês já ouviram falar de filigranas jurídicas? Não é filigrama não, tá? Filigrana jurídica. Eu separei aqui um texto, né, de filigranas jurídicas de Daniel Ortolani. Eu vou só ler esse princípio dele aqui, que ele fala o seguinte: filigrana jurídica. Como advogado que trabalha com processo civil há 22 anos, detesto essa expressão. E detesto porque ela tem, ainda mais hoje,
sido usada por quem menospreza o Estado democrático de direito e o devido processo legal. Filigrana, originalmente, é um ornamento de algo, especialmente em joia, né? E por um deslocamento analógico de significado, passou a significar detalhe, superficialidade, coisa sem importância. O termo filigrana jurídica, portanto, diria respeito a um detalhe sem importância da lei, entendeu? E nesse texto as pessoas gostam de dizer: o réu foi solto por uma filigrana jurídica. Ou ainda muita gente diz: o processo foi anulado desde a sentença por causa de uma filigrana jurídica. Também ouvimos muito que o advogado procura filigrana jurídica para que o contribuinte se livre de pagar determinados impostos. A maioria das vezes, frases ditas com desprezo. Só que a lei não tem filigranas. A lei é a lei. E ela se impõe, literalmente. Tá? Agora vamos tentar traduzir o que ele quis dizer, tá certo? E aí vocês vão entender. Deixa eu me ver aqui, porque senão eu me perco. Aí, né, não sou como é que eu diz? Aquele cara que gosta de ficar se olhando no espelho, né? Tarcísio, não é porque senão eu perco a orientação. Eu não estou acostumado a falar para ninguém, eu falo para uma plateia, então só tem eu me vendo aqui, então eu estou falando para mim. Então vamos ao que interessa. Eu peguei uma régua aqui para vocês entenderem o que é uma filigrana jurídica, tá certo? Então aqui, ó, é a lei, tá certo? Essa régua aqui, ela tem 30 centímetros, tá certo? Ou então ela tem 12 polegadas, tá certo? Então vamos trabalhar nisso aqui, ó. Aqui é a lei. E aí você tem a interpretação da lei, tá certo? Só que tem uma brecha no processo que faz com que a lei seja anulada, tá certo? Então, aí você, por exemplo, caminha para cá, ó. Eu estou no começo? Deixa eu ver aqui. Tá. Aqui estou aqui no começo, ó. Tá aqui, ó. Então tem esse pedacinho aqui, ó. Tá? Por causa desse detalhezinho aqui da lei, certo? Você pode anular um processo. Quer dizer, tudo que está para frente está na lei. Ele podia ser condenado pelo tudo que está na lei. E o que está desse pedacinho aqui, ó, dessa marcação para sair daqui, ó, esse restinho aqui, ó, é o que vai inocentar ele, tá certo? Do mesmo modo, se o juiz quiser condenar, ele vai fazer o seguinte: ele vai inverter a lógica, tá certo? Ele vai inverter a lógica. Então temos aqui a pessoa está sendo acusada de um determinado assunto, né? E aí você tem aqui o corpo da lei. Aí a promotoria, né, o juiz que quer condenar aquele réu, ele vai buscar o quê? Ele vai buscar para cá, né? Ele vai buscar a filigrana jurídica para condenar. Ou seja, tudo que está aqui, ó, inocenta o réu, tá certo? Essa parte toda aqui, ó. Mas tem uma filigrana jurídica aqui, ó, uma filigrana, uma coisinha pequenininha que pode ser enquadrada como crime. E aí ele pode ser condenado por isso, tá certo? Então, essa movimentação da filigrana jurídica, tanto para soltar, para condenar, como para inocentar, isso está a cargo de quem? Do juiz que vai fazer essa leitura, entendeu? Então, o que é o poder judiciário? O poder judiciário é fazer o quê? Justiça, tá certo? Então, quando você está fazendo justiça, você está pesando essa filigrana para ver se essa filigrana ela vai realmente, né, comprometer o réu, se o réu é culposo, se ele teve a intenção da culpa, se aquilo é de importância, sabe? Se é só um detalhe. Então, isso aqui, ó, é que vai fazer o peso. Quem faz esse julgamento é o juiz, tá certo? Ele que trabalha onde que ele vai colocar essa filigrana. Se ela realmente vai ser... Tudo, gente. Qualquer cidadão brasileiro pode ser preso, tá certo? Por quê? Por causa de uma filigrana jurídica, entendeu? Então, vamos supor,
tudo isso que está aqui do lado de cá, ó, aqui, daqui para cá, te inocenta. Mas tem um detalhezinho aqui de nada, que não tem importância, jurídica, não tem importância. E ele pode se apegar a esse detalhezinho aqui, ó, para te incriminar. Então, isso é um perigo, tá? No Estado Democrático de Direito, você consegue ter um equilíbrio disso, mas no sistema autoritário, de ditadura, você não tem esse controle, porque o ditador, ele vai usar essa filigrana do seu interesse. Se é aliado político, o cara pode cometer todos os crimes do mundo, ele vai trabalhar da seguinte forma: tudo isso aqui condena o aliado, mas ele vai se apegar nessa filigrana jurídica para inocentar o cara, entendeu? Então, é um detalhe bobo, às vezes uma falha no processo inocenta o cara, mas ele é culpado, tudo isso aqui, ó, mas essa filigrana jurídica vai fazer com que ele seja inocentado. Do mesmo modo, vai acontecer com o inimigo, o político, vamos supor, o adversário político do juiz, tá certo? O que ele vai usar? Ele vai inverter o processo, ele vai usar a filigrana do outro lado, entendeu? Ou seja, tudo que está aqui, ó, inocenta o réu, sabe? Ele é inocente de tudo. Aí, por uma filigrana jurídica, ele vai conseguir falar: não, você vai ser preso por causa desse detalhe, porque isso aqui é crime. É uma filigrana jurídica, uma coisa sem importância. Aí ele condena o cara. Então, o que acontece? A justiça é feita para equilibrar isso, entendeu? Por isso que às vezes existe um colegiado de juízes, né? Então você vai, por exemplo, numa corte, num Supremo, você vai fazer uma audiência, um júri, você tem que colocar mais pessoas para fazer essa avaliação do peso da filigrana, tá certo? Aonde que isso pode afetar a decisão do juiz. Então, você tem, por exemplo, hoje acontecendo a justiça, né, sendo interpretada. E aí você tem o poder judiciário. Se a filigrana for usada para o bem, você tem justiça. Se a filigrana for usada para o mal, você só tem o poder. Então você está colocando um poder supremo na mão de uma autoridade que vai ser um autoritário para impor a sua vontade dentro de uma determinada tendência política. Então ele pode usar essa filigrana para inocentar aquele que está criminoso, mas é aliado dele, e pode usar essa filigrana para criminalizar um inocente que é adversário político dele, entendeu? Aí você tem um poder tirano se impondo. Isso é uma ameaça muito grave. Aí nós estamos vendo, né, por exemplo, acharam filigranas para tirar, né, o Lula da cadeia. Ah, mas aqueles processos todos. Não, mas tem uma filigrana ali que anula o processo. Ah, por quê? Ah, porque o juiz não estava na esfera. Tá. Aí você tem uma filigrana para condenar o Bolsonaro, porque a questão da vacina, entendeu? Oh, mas ele anulou a vacina. O que? O cartão de vacina? Quer dizer, uma filigrana insignificante. Mas aí nós vamos culpar ele por causa dessa filigrana pequena. Então, isso é muito sério, tá certo? E aí nós vamos agora eu vou separar um vídeo aí, vocês vão acompanhar para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu trouxe aqui ontem a informação que eu havia apurado, trouxe em primeira mão, de que o Supremo Tribunal Federal ameaçava, digamos assim, legislar sobre a questão das fake news, ou do combate às fake news. Olha, o dia nem sequer acabou e a notícia foi confirmada. Ontem mesmo, no começo da noite, o ministro Dias Toffoli tirou da gaveta uma ação que é movida em razão da regulamentação do Marco Civil da Internet e disponibilizou para julgamento. Agora, a presidente da Corte é que vai marcar a data do julgamento. Na prática, o que o Supremo fará é legislar sobre fake news, sobre internet, sobre redes sociais, porque é essa a decisão. Eu ouvi de fontes do Supremo, contei isso aqui ontem, que já que o Congresso não, se o Congresso não aprovasse aquele projeto de fake news, o Supremo iria legislar. E a expressão não é minha, a expressão foi usada por duas fontes distintas. E, portanto, isso vai acontecer mesmo, né? A gente sabe como o Supremo Tribunal Federal tem tido um protagonismo político e continua na mesma toada.
o Supremo, o ministro do Supremo, atravessou a Praça dos Três Poderes, foi levar sugestões. Veja que coisa curiosa, né? Eu não consigo imaginar isso acontecendo em países de democracias respeitáveis, né? Como é os estados, como é a democracia norte-americana. Lá nos Estados Unidos, ninguém pode imaginar um ministro da Suprema Corte tentando interferir no trabalho legislativo, levando sugestões. E quando se trata de sugestão da Suprema Corte, é mais do que uma sugestão, não é? É tipo assim, ô menino, faça isso aqui. E fizeram isso, né? Foram lá levar sugestões e tal. E tudo isso para que o projeto de fake news agradasse principalmente os ministros do Supremo Tribunal Federal. E como isso não aconteceu, resolveram então legislar. Olha o que o Felipe Neto fez e ele ainda está no ar. Ele acusou o STF de estar cometendo crime de tentativa por grave ameaça contra o Estado Democrático de Direito. Olha o que ele escreve aí. A votação do PL 2630... Não, vou fazer com a voz dele. A votação do PL 2630 foi adiada. Anotem. Se não for votado, o STF vai vir pesado no meio do ano com a votação da inconstitucionalidade do Marco Civil. E aí as plataformas vão implorar pelo 2630. Na falta de regulação, o judiciário vai vir com tudo. Pior para todos. Fecha. Felipe Neto, nisso aí, o que ele diz? Ele diz o seguinte, porque se não aprovar agora, sem o governo estar gostando, o executivo e o legislativo vão ficar debaixo do judiciário. E aí ele não comete crime. Porque se isso não é banido. Se isso não é chamar, não é dizer com todas as letras que o STF está cometendo um golpe de Estado, e golpe de Estado não, um crime, e o crime é tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, porque por meio de grave ameaça, e ele está dizendo que o judiciário faz uma grave ameaça ao legislativo e ao Brasil, ele interfere em um poder constitucional. Está lá na lei. Mais claro que isso, impossível. Tá ficando bom? Vocês estão gostando? Pois é, mas está um trabalho. E aí eu vou fazer uma pausinha só para comentar para vocês que nós estamos na Comissão Cidadã de Inquérito. É uma comissão independente, criada na internet. Estou representando aqui 1.600 cidadãos que votaram em mim para presidir essa comissão. E ela não tem vínculo político, partidário, não tem vínculo financeiro, não é apoiado por nenhuma instituição federal, estadual, municipal, empresarial. Nós vivemos de doações do cidadão. Você que é cidadão e está participando desse vídeo aqui, assistindo, que vai comentar, que vai compartilhar, se puder, certo? Ajude a gente com o Pix, porque não é fácil, tá? A gente está com uma proposta, não é de derrubar esse ou aquele governo, nem defender esse ou aquele governo, nem esse ou aquele partido. A gente está querendo pacificar o país, certo? Essa proposta é a mais difícil de todas, porque é um momento muito tenso. Então, toda ajuda que vier através de Pix é importante, porque o nosso trabalho, quer dizer, é quase eu sozinho aqui, vocês aí desse outro lado, é fazer trabalho de pesquisa, ficar 24 horas por dia selecionando o que é importante e trazer isso da forma didática para vocês entenderem, tá certo? Eu estou aqui desde 30 de outubro, eu sempre falo isso, não me abandonem, por favor. Eu não quero ser o lobo solitário que o Dino costuma falar por aí. Tem um lobo solitário na internet, é o único que fala do processo eleitoral, é o único que fala lá da Blitz de 30 de outubro. É um lobo solitário, está falando sozinho. Não, tem gente me ouvindo, eu recebo muito compartilhamento, recebo curtida, recebo comentários e recebo Pix também. As pessoas estão começando a pingar aqui. Eu já estou conseguindo pagar umas contas atrasadas, né? E, quem sabe, a gente vai conseguir, eu consigo colocar a vida em dia e voltar a ser o camelô que eu gosto de ser na Avenida Tancredo Neves, tá certo? Então, deixa eu dar uma tossida. Vamos tentar entender isso, tá certo? Como é que nós chegamos a esse ponto? Porque você precisa entender, a gente não tem mágoa de ninguém, sabe? Esse avanço do Poder Judiciário, isso não vem de agora não, certo? Isso vem, já tem uns 6 anos que isso vem. E isso também é fruto, sabe de quê? Do dedo do mesário.
Pô, eu venho falando isso aqui tem muito tempo, sabe? A digital do mesário fez um estrago no Brasil que é fora do comum. O PSDB perdeu 4 eleições para o PT, certo? Depois que ele descobriu que tinha aí um esquema aí de... que eu já falei sobre isso, não quero entrar nisso agora, vocês me acompanham, vocês sabem o que está acontecendo. Então o PSDB parece que ficou obcecado, falou, não, a gente tem que recuperar nosso capital político, isso que eles fizeram com a gente, perdemos 4 eleições na mão grande para esse PT e tal, e aí prendeu a Dilma, entendeu? Quer dizer, prendeu o Lula, caçou a Dilma, criou aquela Lava Jato, fez um arsenal, quer dizer, o PSDB, essa cúpula PSDB, essa turma que era uma esquerda mais light, mais para a direita, entendeu? Que avançou para cima do judiciário para tirar esse esquema, pegar o poder de novo, entendeu? Porque foi tirado deles, né? Então, pô, eu entendo a revolta dos tucanos, eu entendo a revolta do Aécio, do Serra, entendeu? Do Alckmin, do Fernando Henrique, do Mário Covas, sabe? Vocês todos que perderam, né, essas eleições aí pelo PT na mão grande, eu sinto por vocês, certo? Mas a gente não pode sacrificar o Brasil por causa disso. Vocês têm que superar isso, entendeu? A gente tem que resolver isso aí na paz, na boa, tá certo? Agora, vamos continuar. Depois eu volto nisso, tá certo? E não esquece, gente, olha, o Pix aí é muito importante, tá? Minha chave, jpnoticias@gmail.com. Se eu puder ter tranquilidade para poder fazer minhas pesquisas e trazer esses vídeos para vocês, é porque vocês estão contribuindo com o Pix e eu estou conseguindo manter as minhas contas vou conseguir colocar minhas contas em dias para a gente avançar na pacificação do país, tá certo? Porque não é um projeto só meu, é seu, é da nação brasileira. Então vamos lá. E o PSDB estava batendo de frente, já comprando essa briga. Escuta o que o PT... Isso aí, eu estou repetindo aí, é uma reprise de algo que eu coloquei em novembro do ano passado, tá? Eu fiz um recortezinho, que é um vídeo que fez muito sucesso, foi muito elogiado, que chama assim, cheguei à conclusão que Lula foi solto pelo mesmo motivo que ele foi preso, ou seja, trazer de volta o PSDB ao poder, né, da esfera nacional. Então, acompanhe esse pedacinho aqui. Eu fiz uns recortes, vocês vão entender. Disse na época: se o PSDB, em conluio com a imprensa que se autodenomina um partido de oposição, quer criminalizar o PT e seu governo no Tribunal de Contas da União por ações contábeis normais que sempre foram feitas em suas administrações, isso é golpe sim. Se o PSDB quer criminalizar doações legais e transparentes de campanhas feitas ao PT, quando se sabe que aquele partido oposicionista recebeu em valores maiores doações feitas pelas mesmas empresas, isso é golpe sim. O Estado democrático de direito não admite o uso cínico, hipócrita e oportunista da moral de ocasião e a utilização despudorada dos 2 pesos e 2 medidas, como aconteceu no caso do mensalão do PSDB. A bancada do PT no Senado considera que o PSDB deveria parar de falar mentiras contra o PT e seu governo e começar a falar a verdade sobre si. Isso aí, gente, essa fala aí aconteceu no início do governo Dilma, quando estava começando aquele negócio de querer prender, entendeu? O pessoal do PT, o Lula e caçar a Dilma. Então, aí estava a briga, PSDB e PT, entendeu? Então, vamos continuar. Tá, então vamos interpretar a fala do Humberto Costa. Humberto Costa disse aí, olha, se nós dois, PSDB e PT, estão bebendo na mesma fonte, por que só criminalizar o PT e não o PSDB? Entendeu? Então, esse avanço em cima das falcatruas do PT
com um processo cirúrgico para evitar atingir o PSDB, mostra essa hipocrisia desse avanço contra a corrupção. A gente está mostrando aí que nós estamos criando um monstro de duas cabeças. Vocês estão vendo isso aí, né? Isso aí não vai dar certo. E aí eu vou trazer uma fala de um senador do PT, lá, o Viana, né? Eu esqueci o primeiro nome dele, é o Viana, lá do Acre. Ele fez essa declaração em 17 de março de 2016. Ele chamou a atenção para o avanço, né, que esse projeto do PSDB de chegar ao poder começou a interferir no poder judiciário. Isso começou lá em 2015, veio se agravando, e depois, com a derrota do Lula, do Haddad, e com a vitória do Bolsonaro, esse núcleo que começou a fazer, né, a operação cirúrgica para tirar o PT da jogada, ele foi se estruturando e foi se endeusando, né, e colocando o nosso sistema judiciário em xeque. E essa fala veio de 2017, entendeu? Vamos ouvir o que o Viana falou. Olha como é que está atualizado o texto dele. E ele vai citar o nome de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso em 2017. Esse ministro que chama essa CPI da fake news de a CPI do fim do mundo. Escuta o que esse deputado, esse senador vai falar. Do PT, hein? Não é do Bolsonaro, não. Preste atenção. Mas, quando a arbitrariedade, quando ela vem daqueles que deveriam guardar a Constituição e as leis, aí nós estamos correndo um risco sério. E eu acho, sinceramente, que esse é o problema que o país está vivendo hoje. Eu não sou jurista, não sou juiz. Eu só queria que nesse momento gravíssimo, risco de ruptura do Estado Democrático de Direito, risco de enfrentamento na rua, de brasileiro contra brasileiro, que seria o pior dos mundos, que respeitemos a Constituição. Alguns querem rasgá-la, usando os argumentos mais absurdos. Lamento que os colegas que fazem hoje parte da oposição estão fechando os olhos para os abusos que podem estar vindo daqueles que têm que guardar as leis e a Constituição. E quando o arbítrio vem daí, eu encerro com a frase do ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, o segundo mais antigo. A pior ditadura é a do judiciário. Eu vou só pegar o comecinho da fala do Humberto, onde ele coloca a Globo na jogada. Presta atenção. Se o PSDB, em conluio com a imprensa que se autodenomina um partido de oposição, quer criminalizar o PT e seu governo no Tribunal de Contas da União por ações contábeis normais. Entenderam? Ele se refere à Globo. Quem lembra da Globo? A gente ficava esperando o Jornal Nacional, ficava esperando o Fantástico, porque as denúncias vinham todas na Globo. Chegava de primeira mão na Globo. A Globo foi um partido, né, que ajudou a desidratar o governo do PT para cair a Dilma. Então, gente, aquilo que eu falo para vocês, a gente precisa pacificar o país, né? Isso em 2016, o PT já chamou atenção para isso, sabe? Do avanço do PSDB no sistema judiciário, né? Para, né, cobrar essa fatura aí de 4 eleições tirada na mão, grande. Então, o PSDB na época, essa turma que estava avançando, estava batendo em quem? Estava dando borrachada na esquerda, tá certo? Por quê? Porque queria chegar no poder. Aí não chegou,
entendeu? Não sei o que ele fez com o Lula lá, porque foi lá tirou o Lula da cadeia, não sei qual foi o acordo, só sei que o Lula agora só fica viajando e quem está mandando é o Alckmin. Então, isso aí é complicado, porque agora esse poder judiciário do PSDB está batendo em quem? Está batendo na turma da direita, porque a turma da direita falou, você está levando isso aí também na mão grande, não é por aí. Você está fazendo a mesma coisa que o PT fez com vocês estão fazendo de novo. Então o que adianta você falar, olha, eu quero recuperar, né, a fatura que nós perdemos, mas aí você vai fazer a mesma coisa que o PT fez? Quer dizer, você foi aliar ao PT para pegar o esquema do PT para chegar ao poder, para recuperar o poder. Então, quer dizer, você agiu de forma errada. E olha como é que essa fala aqui é importante. Na época, o presidente do PSDB era o nosso conterrâneo aqui, Aécio Neves, que foi o candidato a presidente, concorreu contra a Dilma. Perdeu na mão grande, sabe? Perdeu. E eu sei disso. E a gente fica sentido, sabe? Porque o cara tem vínculo aqui com São João del Rei. Eu e ele aqui, a gente se bateu de frente aqui. Aqui foi... A gente era meio assim, entendeu? Cão e gato. A gente aqui dava umas pancadinhas um no outro. Mas eu reconheço, sabe? Ele tinha o direito de ter sido o presidente do Brasil, porque ele foi eleito, e aí a urna deixou, entendeu? Isso aí, depois a gente vai contar essa história. Se eu aprofundar nisso aí, eles vão falar que eu estou falando fake news, porque a história é contada diferente, né? Então eu estou interpretando a história, tá, gente? Não me derrubem, pelo amor de Deus. Aqui é a Comissão Cidadã de Inquérito, nós estamos investigando. Então tá, olha a fala do presidente do PSDB na época, né? O Aécio Neves, com relação à indicação do Alexandre de Moraes para ser, né, ministro supremo. Eu estive hoje mais cedo com o ministro que me encaminhou, como determina a Constituição, o seu pedido de desfiliação ao PSDB. O ministro Alexandre honrou o partido no tempo que esteve conosco, filiado, mas continuará a honrar o Brasil. No momento em que sabatinado e aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e aprovado em última instância pelo plenário, puder assumir a 11ª cadeira no Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Então, ele saiu de ministro da Justiça do governo Temer. Aí, como ele entrou lá, e tem uma história muito complicada aí, parece uma trama, como ele virou ministro da Justiça do governo Temer. Tá, e chegou do governo Temer, como de ministro da Justiça, indicação do PSDB, passou para o Supremo. E aí teve que desfiliar do PSDB, ou seja, ele sai do PSDB, mas o PSDB não sai dele. E aí fica o quê? Fica um ministro, né, um juiz político. E aí, em vez dele usar o Ministério da Justiça, né, para usar o poder judiciário para fazer justiça, ele abandona a justiça para interpretar a lei dentro de um viés partidário e esquece a justiça e vira só o poder. Em vez de poder judiciário, a justiça perde para o poder. E aí o homem quer botar o poder, entendeu? Quer impor um poder quase que tirano, né? Aí eu faço uma alusão, sabe? Será que o Supremo Tribunal Federal não acredita na democracia? Porque, olha, quem foi o presidente do Tribunal Superior Eleitoral nessa última eleição foi o Alexandre de Moraes. Ele conduziu o processo. Ele viu, olha, gastou-se uma grana para fazer essa campanha eleitoral. O fundo partidário é um absurdo astronômico, é o brasileiro que paga. Para quê? Para o pessoal fazer a campanha política, para dizer, olha, a gente quer isso e a gente vai colocar nossos representantes lá no Congresso para legislar para a gente, para fazer as leis que a gente precisa. E o Alexandre de Moraes conduziu isso. Então o que acontece? Ele deu posse para os parlamentares. Olha, essa é a democracia. Agora vocês são parlamentares, vocês vão legislar e vão fazer as leis. Agora, eles vão lá, fazem as leis. Quer dizer, você quer impor? O poder legislativo não vai legislar sobre essa matéria, nós vamos impor uma legislação? Você não tem voto, Alexandre de Moraes. O Supremo não tem voto, ele não tem que legislar, ele não tem que trabalhar sobre um tema que a população não quer. Entendeu? Porque aí a gente vai para a régua da
Vocês estão entendendo? Essa reguinha aqui ficou chique, não ficou? Hein? A filigrana jurídica. Ó, isso aí é tese para vocês que fazem direito. Eu nunca estudei direito. Eu estudei algumas matérias de direito quando eu fiz administração de empresa. Tinha lá DPP, sabe? Com um professor fantástico, que foi juiz aqui, nosso saudoso Ormeu Gonçalves Frois. Enfim, eu quero terminar, já tenho aqui 35 minutos. Pô, desculpa pelo tempo, mas eu sei que vocês gostam. Tá? Então, gente, essa é a Comissão Cidadã de Inquérito. A gente está preocupado muito com esse tema, porque isso pode afetar até a própria comissão, tá certo? E nós temos que trabalhar sobre isso, né? A gente já resolveu o problema do processo eleitoral, vocês vão ver aí. Nós já resolvemos o problema do apagão lá em Brasília, nós já resolvemos tudo. Essa Comissão de Constituição e Justiça, ela é muito ágil, ela vai na frente, entendeu? Agora o governo não quer que a CPMI investigue, e aí vai tentar controlar essa CPMI, porque a CPMI, uma CPMI de investigação, ela é uma prerrogativa da minoria, ou seja, da oposição. E quem investiga o governo é a oposição, quem fiscaliza o governo é a oposição. Ó, se tem uma comissão parlamentar de inquérito mista que está se propondo a investigar o governo, tem que ser liderada, né, e comandada pela oposição. O governo vai colocar membros para se defender. Olha, isso aí vocês estão falando, não procede. Mas vocês querer controlar a direção dessa comissão parlamentar de inquérito, não pode. O governo não pode criar uma CPMI para não deixar investigar. Aí aí também faço o favor. Então, a CPMI tem que ser uma prerrogativa da oposição. Aí o governo se defenda. Porque é muito estranho, é uma atitude assim, muito suspeita. O governo se coloca de vítima. Olha, nós fomos vítimas. A oposição liderou um movimento para tomada de poder, invadir os 3 prédios. Nós somos vítimas. Aí a oposição fala assim, sim, vocês são vítimas, então nós temos que investigar e punir todo mundo que fez essa barbárie. Nós queremos contribuir com o governo. Nós, a oposição, queremos apurar para vocês não serem vítimas de uma injustiça. Aí o governo fala assim, não precisa apurar não, a gente mesmo vai investigar, a gente é vítima, mas a gente já sabe como é que faz para investigar. É muito suspeito, gente, é muito suspeito essa atitude. Então, aquilo que eu falo, a gente tem que pacificar o Brasil, e aí a internet hoje é o último pendão da liberdade, o último pendão da esperança, tá certo? Então, fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês da esquerda, da direita, do centro, a turma da esquerda que levou borrachada na cabeça da turma do Alexandre de Moraes lá em São Paulo quando quis defender o governo da Dilma, né? Para vocês também, a turma da direita, né, que levou borrachada, né, do Alexandre de Moraes, desse pessoal aí, né, que botou vocês lá como vítimas lá de terrorista e prenderam vocês no quartéis. Gente, vocês se unam, tá? É o Brasil. Você viu aquele senador falando que isso é um risco da gente colocar brasileiros contra brasileiros, sabe? Enfrentando brasileiros contra a empresa. Isso foi em 2016. Esse avanço do PSDB em cima do judiciário para poder se impor como força política, entendeu? Esse senador do PT avisou isso lá atrás. E quem estava apanhando era a turma do PT. E ele falava, olha, essa turma da direita que está aí, está deixando acontecer, nós estamos levando, né, martelada na cabeça. Vocês estão só assistindo, vocês estão calados. Um dia isso vai virar contra vocês. Aí o que aconteceu? O PSDB não conseguiu chegar às eleições, virou contra a turma da direita. Ele está se impondo, agora é martelada na turma da direita. Então, gente, esquerda, direita, vocês que apoiaram o PT, que defenderam a democracia, vocês da direita que apoiaram o Bolsonaro, defenderam a democracia, se unem agora, defendam o parlamento, defendem a democracia, porque quem quer acabar com a democracia não é a turma do PT, não é a turma do Bolsonaro, entendeu? Quem está fazendo isso é o pessoal ligado ao PSDB, o pessoal ligado ao Alckmin. Mas eles são maus? Não, eles são rancorosos. Eles estão vingativos. Eles perderam 4 eleições na mão grande.
Eles estão querendo recuperar o tempo perdido, o capital político que eles perderam. Por isso que eu estou me colocando aqui como uma pessoa que está querendo buscar o entendimento, a pacificação. Tá certo? Não vamos perder o Brasil. Não vamos deixar que isso aconteça. Não vamos pôr brasileiro contra brasileiro, mãe contra filho, pai contra avô. Entendeu? O Brasil é um só, nós somos uma grande nação. Eu amo vocês todos. E nós temos que ter consciência do patrimônio que é essa maravilha. Isso aqui é um paraíso. Não vamos deixar isso acontecer? Gente, faça favor. Então tá, fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora cubram todos vocês. Não esqueçam do meu Pix, pelo amor de Deus. Eu também preciso me sentir que eu não estou sozinho. Um abraço.